Olá, boa noite. Este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir o joinha para ser informado das futuras lives. Se você já é antigo no canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje, que está muito polêmica, e vocês vão entender como que o sistema destrói os seus inimigos. Mas antes da gente iniciar a live de hoje, com o professor João Vitor Malé, eu darei 1 minuto para o nosso convidado se apresentar para os nossos telespectadores. Boa noite, professor João Vitor Malé. Seja bem-vindo. Bom, boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo que está assistindo ou que vai assistir em algum momento. Estou muito feliz de estar de volta aqui, né? Acho que tivemos aqui meses atrás e agora estamos aqui de volta. Vou me apresentar de novo. Meu nome é João Vitor Malé. Estou agora finalizando o meu mestrado sobre lawfare. Sou oficial de proteção de dados. Estou terminando o mestrado em Direito, na área de Direito Constitucional, mas minha pesquisa acaba envolvendo bastante ciência política, pouco de direito penal também, processo penal, e vai ser uma honra a gente poder falar agora sobre lawfare, sobre algo que acontece há bastante tempo no Brasil, mas só agora estamos conseguindo estudar os seus efeitos, né? E é isso. Cartão de crédito. Ok. Bom, novamente, seja bem-vindo, professor João Vitor Malé, novamente nosso programa, e eu já quero iniciar com as perguntas fáceis. Primeira pergunta, o que é lawfare? Caio, o lawfare nada mais é do que, de uma maneira muito direta, e eu quero explicar isso melhor, né, ao longo do programa, o lawfare é o uso do judiciário como arma política para destruir, aniquilar pessoas, empresas, países. O lawfare ele pode ser visto de maneiras muito diferentes. Ele pode ser visto no contexto internacional, como, por exemplo, a substituição do que foram as práticas de guerras comuns para as práticas de guerra de dentro do judiciário. Mais especificamente, internacionalmente, os países começaram a adotar outras formas de guerra que não são as guerras do seu modelo clássico, né, de tanques, tiro, bombas, e começaram a adotar maneiras que funcionam dentro dos tribunais. Mas como é que elas funcionam dentro dos tribunais? Elas funcionam basicamente corrompendo a interpretação das leis ao favor de quem quer que seja, né? Então, historicamente, digamos assim, por exemplo, Estados Unidos, China, as grandes potências, elas começaram a perceber que o impacto de guerras no seu modelo tradicional é muito mais custoso, é muito mais danoso do que uma guerra no sentido da lei, né? Então, é muito mais fácil elas corromperem o sistema judiciário para que consigam ter influência em outros países do que necessariamente entrarem com tanques, enfim, né? É o que um pouco os Ziblatt e o Levitsky falam no Como as Democracias Morrem, que é minar a democracia de dentro para fora, né? O lawfare se aproveita disso, se aproveita de um sistema democrático, se aproveita de um sistema judiciário que deveria ser incluso para modificar a interpretação da lei e usá-la de maneira imprópria, usá-la de maneira vil, usá-la de maneira baixa, né? Isso no contexto internacional, né? Mas a grande questão é como é que nós podemos interpretar o lawfare no Brasil. Eu acho que é isso que a gente vai discutir aqui bastante, porque no contexto internacional você tem essas influências de países entre uns e os outros, mas o Brasil não tem essa influência política internacional de maneira tão expressiva como, por exemplo, Estados Unidos, China, Rússia, os países europeus de uma forma geral. Então, é necessário você interpretar como é que o lawfare funciona no Brasil. Antes da gente aprofundar a discussão sobre o lawfare, eu tenho uma segunda pergunta. A pergunta é: o lawfare
infringe o Código de Processo Penal brasileiro? Caio, com certeza. Com certeza. O lawfare ele não se limita só na esfera do direito penal, né? O lawfare ele vai muito além do que é o direito penal. Por exemplo, no âmbito internacional, ele vai em todos os sentidos. Tem um caso muito emblemático, foi o caso da Siemens, quando foi um dos poucos países, das poucas empresas que quis continuar negociando com o Irã na época da guerra do Irã-Iraque, e choveram acusações em cima da Siemens na época, porque todas as empresas fizeram embargos econômicos, né, embargos de negociações por conta da guerra e dos países que influenciavam, e a Siemens continua negociando com empresas, enfim, com os países em geral. E houveram uma chuva de processos, uma chuva de coisas que saíram na mídia, destruindo a imagem da empresa, né? Então, assim, o lawfare ele não se limita ao âmbito do processo penal, mas dentro do Brasil a gente pode dizer que tem essa influência muito expressiva dentro da esfera do direito penal. Na verdade, quando o lawfare ele começou a ser interpretado no Brasil, ele começou a ser interpretado primeiro nos processos do caso do ex-presidente Lula. A defesa do ex-presidente Lula começou a trazer bastante o que é o lawfare internacionalmente, que o ex-presidente sofria, era vítima do lawfare, né? Só que o lawfare agora trazendo para o contexto nacional. E no caso do presidente Lula, é possível dizer que para a interpretação da defesa, principalmente, houve violações no caso de processo penal, no caso da Constituição. Então, dentro desse caso específico, principalmente no caso brasileiro, posso interpretar que tem sido muito discutido no âmbito do processo penal, mas não se limita apenas a isso. E é importante a gente começar a perceber em outros casos, principalmente no Brasil, em que o lawfare pode ser aplicado. Perfeito. Já vou aprofundar isso também. Terceira pergunta. O princípio constitucional da imparcialidade do juiz, ele é atacado, atingido pelo lawfare? Com certeza, Caio. Com certeza ele é atacado, ele é atingido. Nos casos, mais especificamente, eu pude estudar de perto o caso do triplex do ex-presidente Lula. Eu estudei e a partir disso do meu mestrado eu fui fazer análise do caso do triplex por dentro do lawfare, principalmente com as últimas decisões que houveram do Supremo Tribunal Federal e da Vaza Jato. Pode-se dizer que há uma violação ao princípio da imparcialidade do juiz. O lawfare, de uma forma geral, ele precisa dessa violação da imparcialidade do juiz para que ele ocorra, porque o lawfare ele incide a partir do momento em que a interpretação da lei é distorcida por certos grupos, com a aplicação de um juiz, necessariamente. Você precisa da aplicação de um juiz, dessa interpretação difusa da lei, para atingir certas pessoas, certas empresas, certos países, né? No âmbito nacional, logicamente, para atingir certas pessoas e certas empresas, né? Internacionalmente, o Brasil não tem essa relevância. Então, todo lawfare ele precisa passar pelo princípio precisa atingir a imparcialidade do juiz, ou seja, você precisa de um juiz parcial julgando um caso que, na verdade, não há correta aplicação da lei. Mais especificamente, dentro da minha pesquisa, eu tento colocar que o lawfare, para você perceber a incidência do lawfare, você precisa de dois caminhos, assim, um seguido do outro. Né? Primeiro, você precisa perceber que há uma incongruência da aplicação do direito ao caso concreto, e após a percepção da incongruência da aplicação do direito ao caso concreto, você precisa analisar os fatos políticos que ocorrem na época. Por exemplo, se nós pegarmos o caso internacional da Siemens, é só nós analisarmos por qual motivo a empresa sofreu com tantos processos naquele momento, que foi um caso de lawfare. Ou, por exemplo, o caso do ex-presidente Lula, aos que analisaram mais especificamente alguns dos seus processos, algumas das denúncias do Ministério Público Federal, algumas das denúncias, existem pontos de inflexão ali na aplicação do Código de Processo Penal, no Código Penal.
Então, principalmente a defesa aduz muito que houve a incidência do lawfare. Então, principalmente, e para que isso ocorra, você precisa de um juiz parcial, você precisa de um juiz que aplique o direito de forma errônea, você precisa que seja aplicado de uma maneira errônea e depois você precisa perceber quais são os motivos políticos que levaram a essa aplicação. O caso da Siemens e o caso do Lula pode-se dizer que são casos parecidos. Antes de eu fazer mais uma pergunta minha, eu preciso fazer a pergunta do telespectador Silvio Malé. Ele pergunta: estamos falando que o Judiciário Nacional estaria a serviço desses sistemas políticos? Desculpa, Caio, que aqui falhou. Repete. A pergunta do Silvio Malé é a seguinte: estamos falando que o Judiciário Nacional estaria a serviço desses sistemas políticos? Sim. O lawfare ele tem o seu lado judiciário e tem o seu lado político, né? Na verdade, ele é a aplicação do direito com a influência política. É até interessante quando Montesquieu ele fala no Espírito das Leis sobre a necessidade de uma Constituição que atinja a sua população para não ser apenas uma Constituição, mas ser uma Constituição voltada a quem foi criada, para quem foi criada. Ele aduz principalmente a necessidade de que não haja interferências políticas, ou seja, a Constituição ela tem que ser criada pelo poder político, mas não para o poder político. E o lawfare é justamente a concepção de que a lei ela acaba sendo criada para o poder político e não pelo poder político. Ou seja, ela tem a concepção de que ela acaba sendo usada para atender forças políticas. E o lawfare é isso. O lawfare é a corrupção do sistema judiciário pelo poder político. A minha última pergunta e depois eu vou fazer raciocínios políticos com o convidado. Vamos lá. Minha última pergunta é o seguinte: Sérgio Moro foi o responsável pela implantação do lawfare no Brasil? Olha, Caio, boa pergunta. Olha, dentro da minha concepção, não foi. Ele fez uso do lawfare. Quando eu falo, né, na verdade, vamos voltar um pouquinho assim. A defesa do ex-presidente Lula, ela trouxe muito a concepção do lawfare para o Brasil. O Cristiano Zanin, inclusive, tem um livro escrito Lawfare, uma introdução, enfim, e estão aparecendo outras obras sobre lawfare. Pode-se dizer que na concepção acadêmica e jurídica, o Moro inaugurou o termo, né? Mas se nós estudarmos a história política, a história das aplicações do direito de formas errôneas, a gente pode perceber que talvez o caso do Sérgio Moro não seja o primeiro, né? Mas ele foi talvez quem possibilitou quem possibilitou a entrada do termo no Brasil, porque foram a partir dos casos da Lava Jato em que foi possível começar a falar sobre lawfare, mas dizer que ele foi o criador do termo e tal no Brasil, eu acho que não pode falar, mas graças às suas decisões ambíguas, digamos assim, em alguns casos da Lava Jato, pode-se dizer que ele foi um dos principais autores do termo para a incidência no Brasil, sim. Agora eu queria fazer 3 raciocínios jurídicos contigo antes da gente encerrar a live. O primeiro raciocínio jurídico-político é o seguinte: antes da gente nascer, professor, apesar da gente ser operadores do direito, mas nós somos novinhos. E antes da gente nascer, a gente não pode generalizar, mas a parte podre da polícia, existe a parte boa e existe a parte podre. A parte podre da polícia, ela sempre foi opressora com moradores de comunidades carentes.
com moradores de periferias, favelas urbanas. Ou seja, investigavam, prendiam, desrespeitando o princípio da imparcialidade, desrespeitando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório, tá? Simplesmente porque a pessoa era pobre, de uma região pobre. A pergunta que eu te faço é: esses abusos de poder cometidos pelas polícias nos anos 70, 80 e 90, não toda a polícia, mas a parte podre, que até hoje se repete, seria exemplos de lawfare nas periferias? Cara, vamos lá. Eu talvez não interpretasse dessa forma, tá? Eu acho que a questão das polícias, a parte, né, que talvez não seja a melhor parte das polícias, eu não interpretaria como lawfare porque ele bate num caso mais criminológico, numa questão mais social do que necessariamente lawfare. Quando a gente tem a polícia atuando, a gente não tem a aplicação da lei ou alguma decisão ou overcharging, que é o que chamam um dos aspectos, né, que é a chuva de ações judiciais contra uma pessoa, contra uma empresa, que ocorre pela polícia. O que existe, talvez, dentro do lado policial seja uma truculência. Às vezes ocorre abuso de autoridade, mas o lawfare ele se configura mais no campo do judiciário, ele se configura mais no campo da junção de uma série de fatores que fazem a possibilidade que fazem a possibilidade de incidência do lawfare, ou seja, o judiciário sendo parcial, a mídia atuando em conjunto para destruir a imagem de alguém, talvez a força policial agir de maneira truculenta, mas não depende apenas da polícia, depende de uma série de fatores. O judiciário é muito importante nisso. A gente não pode, talvez, analisar o lawfare só pelo campo da polícia em si. É necessário você analisar como a lei se aplica, principalmente pelo judiciário, como a lei se aplica principalmente na possibilidade de destruir a imagem de alguém. O lawfare é isso que eu estou tentando falar, assim, é um conjunto de fatores que formam o lawfare. Acho que a polícia ela pode ser um pedaço, né? Ela pode ser um pedaço quando ela age de maneira, talvez, de abuso de autoridade, mas ela não pode ser o conjunto, ela não pode ser simplesmente o conjunto da obra. E quando a gente fala principalmente nas forças policiais atuando em locais mais humildes, mais pobres, a gente tem uma questão muito mais social, histórica, do que necessariamente incidência de lawfare. Talvez te analisando assim, por um certo lado, a gente pode interpretar como um estado de exceção. O Agamben fala muito sobre estado de exceção, sobre as novas formas do estado de exceção. Existem autores, por exemplo, a Vera Batista, ela fala muito sobre o novo positivismo, o positivismo criminológico atual, né? Que o positivismo criminológico, só para atualizar um pouco o pessoal, foi uma ciência que ocorreu, que foi base para o arianismo, ou seja, foi uma pseudociência que serviu como base para o arianismo de Hitler, em que dizia que um criminoso ele poderia ser visto pelo tamanho da cabeça ou pela sua cor, ou seja, se a pessoa era negra. Basicamente, ele taxou uma série de pessoas pela sua cor, né, de uma maneira científica, isso lá no século XVIII, né, XIX, né? Então, o que muitos desses autores falam, principalmente o lado mais criminológico da criminologia brasileira, se relaciona mais com um novo positivismo, dessa perseguição policial vedada sobre os pontos mais humildes, né? Então, talvez a interpretação melhor sobre o lawfare não caiba dentro apenas do lado policial, mas sim de um lado mais criminológico e social, né? Bom, acho que o Caio caiu a nossa live aqui, mas esperamos que ele volte em breve. Caio, meu querido, você caiu? Está vivo? Voltei. Voltou? Voltei. Consegue me ouvir e me ouvir? Consigo. Você conseguiu. Caí, mas eu consegui ouvir. Eu consegui ouvir tudo que tu falou. Conseguiu Voltei. ouvir, que ótimo. Vamos para dois últimos. Consegui.
Vamos agora para os dois... Consegui ouvir tudo. Agora vamos para os dois últimos raciocínios. O penúltimo raciocínio. A criação da Lava Jato, ela teve, no início, uma leitura, que era realmente passar o país a limpo, combatendo a classe política e empresarial corrupta. Mas, ao longo do tempo, com o passado desenvolvimento da operação, nós vimos abusos de poder, arbitrariedades, desrespeitos ao Código de Processo Penal e à Constituição. E, no finalzinho dela, nós vimos o aspecto político. Destruir a economia nacional. A pergunta que eu te faço é: o que motivou procuradores e juízes brasileiros a se unirem para destruir a economia nacional? Qual é a tua leitura disso? É influência internacional? É arrogância ideológica? Qual a tua leitura? Cara, vamos lá. Na minha pesquisa, quando eu analiso a Lava Jato, eu começo a fazer uma leitura desde 2013, com as manifestações populares. Eu acho que as manifestações populares, elas acenderam um ponto de punibilidade exacerbada dentro da sociedade brasileira, né? E quando eu digo punibilidade exacerbada, não é que eu acho que as pessoas cometeram crimes não devam ser punidas, mas você precisa que seja aplicado o Código Penal, o Código de Processo Penal, as garantias constitucionais. Você precisa que a lei seja respeitada. Então, eu acho que quando começou em 2013, esse sentimento de você punir pessoas que eram corruptas ou supostamente corruptas cresceu na sociedade brasileira de uma forma muito grande. E dentro do judiciário acendeu essa chama, talvez, né? Eu não acho necessariamente que a Lava Jato ajudou a quebrar a economia nacional. Eu acho que, na verdade, é a aplicação de como foram incididas certos pontos dentro das empresas. Por exemplo, quando houveram as sentenças, uma das coisas que se discute muito é você não destruir uma empresa, é você só culpar quem de fato roubou, digamos assim. Porque o que acontece é que você acabou destruindo uma série de empresas que pessoas trabalhavam ali, e você acabou prejudicando a vida de milhares de pessoas por conta da corrupção de alguns empresários, entende? E, na verdade, quem devia ser prejudicado eram apenas os empresários, e não as empresas que trabalham ali. A empresa não deveria sofrer pelo ato do empresário, entende? Mas, para te falar sobre a Lava Jato em si, voltando ao tópico, eu acho que em 2013 essa chama acendeu de uma forma muito, muito, muito grande na sociedade brasileira. Só que com o tempo, talvez tenham começado a perceber que isso era uma grande porta política, né? Logicamente, quem conseguisse prender as pessoas que estavam supostamente corrompendo o país ficariam muito famosas, digamos assim. Então, foi criada uma força-tarefa pelo seu ponto necessário de perseguição à corrupção, mas também pelo ponto político, né? E todos os processos basicamente foram declinados para a 13ª Vara Federal de Curitiba, né? Como, por exemplo, o caso do triplex do ex-presidente Lula. Ele não corria na 13ª Vara Federal de Curitiba, mas foi basicamente criado um tribunal para que julgassem todos os casos. Isso fere a Constituição brasileira. Isso é basicamente uma criação de um tribunal de exceção aos modelos de Nuremberg, né? Como se fossem. Então, eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, eu não posso dizer especificamente se houveram interesses internacionais nisso. Eu acho que isso é um ponto muito específico para te dizer. Na minha concepção, pode ser que ocorreram, mas dentro do âmbito nacional, eu consigo te dizer que houve um aproveitamento por parte do Judiciário, do Ministério Público, para que se punissem certos responsáveis à custa de qualquer coisa. À custa, inclusive, de respeito da Constituição, do Código de Processo Penal. E esses processos
se mantiveram durante muitos anos até que apenas o Supremo Tribunal Federal fosse colocar o ex-juiz Sérgio Moro como parcial, apenas agora em 2021. Mas até 2021 o estrago já tinha sido feito. Último raciocínio. Aqui tá chovendo perguntas, mas a gente tem que correr porque o programa é curto. Mas eu quero deixar claro que o professor João Vitor Malher voltará aqui para falar de novo de lawfare e responder as perguntas que vocês estão fazendo. Não vai demorar o retorno dele. Último raciocínio. Eu não vou citar nomes, mas toda eleição é notório, é fato notório, que certos políticos, quando estão bem nas pesquisas, do nada surge um mandado de prisão e prende o cara ou a mulher para eles não poderem concorrer às eleições. Não existem inquéritos contra aquele candidato, não existem processos, denúncia, nada. Mas vem do nada um mandado de prisão para quebrar a pessoa. A pergunta que eu te faço essa conduta a cada eleição para interferir na disputa eleitoral seria exemplo de lawfare? Com certeza, Caio, com certeza. Essa é uma das consequências do lawfare, né? Eu acho que para você impugnar a candidatura de alguma pessoa, né, na verdade, para o TSE, né? Acho que a parte do direito eleitoral, mais especificamente, eu não consigo dizer, mas assim, as denúncias que ocorrem para você impugnar, para algum tribunal conceder uma impugnação de candidatura de algum candidato que de fato não tenha cometido crime, é uma prática de lawfare. Quando o judiciário ele é usado como arma política de forma a distorcer a aplicação da lei, a interpretação e a aplicação da lei, é um caso clássico de lawfare, é um caso específico de lawfare, e que no Brasil ocorreu essa incidência há não muitos anos atrás. Mas não vamos entrar em pontos específicos. Agora, a gente não poderia terminar com essa pergunta aqui. Se o professor puder responder em 3 minutos como se combate o lawfare, eu te agradeceria. Cara, difícil, hein? Eu acho que o primeiro ponto de você conseguir combater o lawfare, você precisa de segurança jurídica. Você precisa ter a certeza do que o que existe dentro das leis, da Constituição, deve ser aplicado, né? O lawfare ele parte de um pressuposto de insegurança jurídica, né? É o ponto em que as leis elas não conseguem ter segurança em sua aplicação. Você dá diferentes interpretações e cada um julga da forma como quer. Então, acho que a primeira coisa que você precisa ter é a correta aplicação da lei, né? E um lado político, que não interfira no lado jurídico. Eu acho que esses são os dois caminhos principais. Porque a partir do momento que você não tem a política interferindo no judiciário, você consegue ter segurança jurídica para julgar os processos. Quando você não tem segurança jurídica, você destabiliza o sistema judiciário, o sistema político, a democracia. E a política, no Brasil, né, ela essa confusão de política, judiciário, política, uma coisa se confunde com a outra que não deveria se confundir. O judiciário não deveria se deveria interferir na política no que for cabível ao judiciário, mas a política não pode interferir no judiciário. Porque a partir do momento que a política interfere no judiciário, ela vira política, não judiciário. E a política ela é coisa assim, né, ambígua, relativa, né? E o judiciário não pode ser isso. A aplicação da lei não pode ser uma coisa assim ambígua, né? Uma coisa que aplica, não aplica. Você não pode ter isso. Então, você precisa de uma segurança jurídica, você precisa da correta aplicação da lei e você precisa de um judiciário que não sofra com a interferência política. Eu acho que esses são os dois principais pontos para que não ocorra lawfare, né? Isso é muito importante, porque ao longo da história do Brasil, a gente não consegue nem classificar quantos casos de lawfare existiram. Mas é importante que esse termo comece a ser discutido no Brasil para que a gente consiga perceber que nem tudo que é aplicado de forma errônea pelo judiciário é apenas uma aplicação errônea do judiciário.
ela tem uma aplicação política por trás, ela tem uma lógica política por trás que interfere diretamente nessa aplicação. Então, eu acho que é por isso que é muito importante a gente começar a discutir cada vez mais o lawfare e como ele impacta na vida de todos nós indiretamente, sem a gente perceber. Ok, infelizmente chegamos no final do programa. Eu vou dar 1 minuto para o professor João Vitor Malé se despedir dos nossos telespectadores. Bom, queria agradecer a todo mundo. Queria falar que foi um prazer participar dessa live de novo. A gente fez umas que tem 1 ou 2 meses e tá de novo aqui sensacional. Eu adoro. Eu e Kai, a gente sempre conversa e conversar aqui também é muito bom. Espero que as pessoas que estejam assistindo consigam perceber mais, busquem mais sobre o lawfare, busquem mais como ele se aplica na sociedade brasileira, tentem estudar isso, porque é um ponto muito importante que a gente precisa estar mais atento, precisa estudar mais, precisa falar mais sobre isso, porque isso impacta na vida de todo mundo. E agradecer a todo mundo aí, a todo mundo que assistiu. Em breve, espero poder voltar aqui com algum outro tema. Eu e Caio vamos conversar bastante ainda, fazer um bate-papo, um podcast, alguma coisa assim. Então, agradecendo a todos e fiquem bem aí. Quero agradecer ao professor João Vitor Malé pelo seu retorno. Com certeza absoluta voltará nos próximos programas, não vai demorar. Quero agradecer aos nossos telespectadores que curtiram, comentaram e compartilharam a live de hoje. Quero agradecer a Cris Lantino, assessora técnica. Quero agradecer a Cris De Pascoal, a presidente do nosso canal. Tenham todos uma excelente noite e gratidão. Tchau, tchau.